Hora de voltar a falar de vacina, hora de falar de ciência com a doutora Natália Pasternak, microbiologia, presidente do Instituto Questão de Ciência. Muito obrigada por nos atender mais uma vez, doutora Natália, e bem-vinda. Obrigada a vocês, Gabi, André, é um prazer. Queria começar perguntando o seguinte: a gente tem conhecido cada vez mais, não só sobre a ciência, mas sobre o processo de fazer a ciência, né, o fazer da ciência, e também sobre a divulgação da ciência, o reconhecimento dos resultados científicos. Hoje a gente teve a notícia da publicação em uma revista científica relevante dos índices de eficácia da Sputnik V. O que isso muda, né? O que a publicação numa revista como a gente fala bastante de algumas delas, né? The Lancet, Nature, tem várias revistas sobre as quais a gente fala bastante. O que muda publicar resultados científicos em uma revista assim? Gabi, no caso da Sputnik, principalmente, a gente finalmente tem a transparência que a gente tanto cobrou deles no ano passado, porque eles estavam realmente com um problema de transparência nos resultados, e agora finalmente eles publicam numa ótima revista, uma revista de altíssima qualidade, e a gente tem acesso aos dados, a gente pode avaliar os resultados, a gente pode acompanhar junto com eles o processo da vacina. Então é um alívio muito grande para a comunidade científica e uma satisfação muito grande também, porque os resultados foram bons, então tudo indica que é uma boa vacina, com uma eficácia alta, a estratégia deles de usar 2 adenovírus diferentes parece que funcionou muito bem, a gente esperava que funcionasse, sempre achamos que era uma boa estratégia, mas estava faltando realmente essa transparência. Então dá um alívio muito grande de saber que, agora está tudo certo, eles publicaram bem e tem aí uma nova vacina para juntar no nosso arsenal. Quer dizer, no nosso aqui no Brasil a gente não sabe, né, mas no do mundo, né, e aqui a gente fica esperando a boa vontade do general para ver se ele vai fazer mais acordos. Sem dúvida. General Pazuello, ministro da Saúde, citado aí pela doutora Natália Pasternak. Doutora, a senhora citou um termo aí, do adenovírus. A gente está colecionando alguns termos novos, né, nessa época de pandemia. Explica pra gente o que a senhora quis dizer com relação a essa vacina da Sputnik V e faz um paralelo. Qual outra vacina que já tem a aprovação que utiliza desse mesmo método? Vamos lá, André. As vacinas de adenovírus são vacinas vetorizadas, que a gente chama de vacinas de terceira geração. É um tipo muito moderno de vacina, bastante recente na história das vacinas, e que conta com tecnologias de biologia molecular. Então, o que é a vacina vetorizada? Nesse caso, e no caso de outras vacinas também que usam adenovírus, como a vacina de Oxford, que usam adenovírus de chimpanzé, a Janssen, da Johnson & Johnson, que acabou também de publicar ótimos resultados, também usam adenovírus, e agora Sputnik. O adenovírus é um vírus que causa só resfriado em humanos ou em macacos, em chimpanzés, então ele é um vírus muito benigno, e ele é usado nessa formulação como um vetor, um carregador. Então, nós não estamos interessados no adenovírus. O que a gente quer é usar ele para carregar uma sequência genética, que é a sequência genética do coronavírus, para a gente fazer uma proteína-alvo, uma proteína do coronavírus para o nosso sistema imune reconhecer. Então, o adenovírus ali, ele só está transportando o material que a gente quer. Ele é que vai levar o material que a gente quer para dentro da célula. Depois que ele leva o material para dentro da célula, ele não faz mais nada, porque ele é um adenovírus modificado para nem conseguir se reproduzir na célula. Então, nem isso ele vai fazer. É só um carregador mesmo, ele é um meio de transporte. Uma vez que essa sequência genética chega na célula, a célula vai produzir a proteína do vírus, do coronavírus. Uma proteína só. Não vai fazer mal nenhum pra gente, mas vai servir para o sistema imune olhar para aquela proteína e reconhecer. Quando ele reconhece aquela proteína, ele monta anticorpos, ele monta resposta celular, ele fica preparado para quando o vírus de verdade chegar. Então é assim que essas vacinas funcionam. Elas enganam o sistema imune para ele se preparar. Quando o vírus de verdade bater na porta, ele olha lá, ele já viu aquela proteína, o vírus está coberto dessas proteínas, ele fala, eu te conheço, cara, você já era. Então, ele joga toda a resposta imune em cima do vírus. E o adenovírus é uma maneira de transportar essa informação genética para dentro da célula, para a célula fazer a proteína.
A gente já aprendeu aqui, doutora Pasternak, que para efeito de procedimentos e protocolos de aprovação, muda bastante coisa vacinas que têm e que não têm testes feitos no Brasil. Mas para efeitos de segurança, eficácia, muda algo? Não, é algo bastante discutível. É uma diretriz da Anvisa, então é algo que a própria Anvisa fala, olha, não é uma condição absoluta, a gente pode conversar, a gente pode olhar os testes clínicos, ver onde foram feitos e dá para conversar, porque afinal é a gente precisa de um grande número de vacinas, então é uma diretriz da Anvisa que as vacinas sejam testadas no Brasil também, mas certamente a Anvisa vai avaliar caso a caso e vai decidir levando em conta a situação que a gente se encontra. Bom, eu queria aproveitar que a gente está conversando com a senhora para tirar uma dúvida sobre uma outra vacina, porque hoje a gente teve informação de que a vacina desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, teve eficácia de 76% 3 semanas depois da primeira dose. Foi um estudo preliminar divulgado hoje e essa taxa é mantida até 90 dias após a aplicação. Isso pode indicar essa possibilidade que a gente esperava de aplicar uma dose, espaçar as doses para que a gente consiga vacinar mais gente? Pode. No caso da vacina de Oxford, da AstraZeneca, essa era justamente a esperança. Como naquele primeiro ensaio, no primeiro teste de fase 3 que eles publicaram, já tinha indícios que esse espaçamento podia funcionar, que você fazendo um espaçamento maior entre as doses era capaz até de aumentar a eficácia, então isso já era esperado, confirma agora, e pode ser uma ótima alternativa mesmo para a gente poder vacinar mais pessoas num primeiro momento e aguardar para dar essa segunda dose. Existe um risco só, e a gente vai ter que ficar muito vigilante, que quanto mais a gente espaça as doses, se a proteção da primeira dose não for muito boa, a gente corre o risco de acabar selecionando mais variantes, mais mutações. Mas como nesse caso de Oxford, a eficácia com a primeira dose parece ser muito boa já, não é tão preocupante assim. É, de qualquer modo, algo a ficar atento só. Sim, uma esperança diante da escassez de doses que a gente vive, né? Exatamente. Então. E agradecer demais aqui a doutora Natália Pasternak, microbiologista, presidente do Instituto Questão de Ciência, que nos ajuda demais e com uma linguagem que faz até nós, leigos, entendermos bastante de vacina. Obrigado, doutora. É um prazer. Obrigada a vocês. Boa tarde. Até a próxima. Até a